Nosso programa está de volta, esperando a sua foto lá na hashtag Nosso Programa, nas suas redes sociais, marca a gente. Você participa agora também ligando para 0 Operadora 11 3337 5886 ou através das redes sociais. A gente vai falar sobre marketing pessoal com a Silvia Osso, que é mentoring de carreiras. Tudo bem, Silvia? Que bom te encontrar de novo. Prazer te receber sempre, Obrigada. Viu? Olha, falando sobre um assunto tão importante, há muito tempo a gente ouve falar sobre marketing pessoal, às vezes a gente vê uma notícia sobre famosos, a gente fala, isso aí é marketing. E a pergunta é, para introduzir esse bate-papo, afinal, o que é de fato o marketing pessoal, Silvia? O marketing pessoal é uma ferramenta, na verdade, que a gente utiliza para melhorar as qualidades que a gente tem. Ela começa pela embalagem, ou seja, pelo aspecto externo, e depois ela entra também na parte de conhecimento, das suas habilidades, etc. e tal. Parece um pouco chulo a gente comparar, mas é aquela história, se você entrar no supermercado e encontrar uma embalagem de macarrão feinha, meio sem cor, etc. e tal, mesmo que ela esteja até com bom preço, você despreza. O marketing pessoal, na verdade, ela faz isso com as pessoas. Ou seja, o que eu tenho de melhor, o que eu posso oferecer? Quando eu vou para uma entrevista de emprego, por exemplo, o que me diferencia de uma outra pessoa? Então chega uma pessoa lá desarrumada, despenteada, com barba por fazer, e uma outra toda mais condizente com o local onde ela foi fazer a entrevista, com certeza ela vai ter, num primeiro momento, um olhar do observador com um pouco mais de atenção. Aí ela tem a oportunidade de abrir a boca e mostrar o conhecimento. Então, desculpa, mas aí eu já vou te cortar. A primeira impressão é importantíssima, né? Muito, importantíssima sempre. E às vezes as pessoas se incomodam um pouco, porque acham, lógico, eu fiz uma faculdade, um mestrado, um doutorado, tudo isso, e de repente você quer que eu esteja adequado com a minha figura? Sim, as duas coisas são importantes, porque em algumas vezes você corre o risco de não conseguir abrir a boca. Porque você está tão desconforme com o ambiente, você vai fazer uma entrevista para relações públicas. Ora, se você, relações públicas, vai representar uma empresa, você precisa, de alguma forma, estar condizente com aquilo que você vai representar. Então, por exemplo, se eu faço parte de uma tribo e vou representar um banco tradicional, aquele tipo de figura não bate com a forma que o banco precisa. Pode ser que depois, abrindo a boca, eu mostre quanta competência eu tenho e até que eu possa modificar um pouco a minha figura e adequar aquelas necessidades que a empresa tem. Mas se a empresa tiver duas pessoas com currículo igual, que hoje em dia é muito comum, e uma já estiver pronta fisicamente, ela vai preferir essa. Com certeza. Não é verdade? Porque tem que treinar alguém, alguma. não é verdade? Sem dúvida alguma. Então, aí, doutora, eu queria... Aí, Silvia, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho importante. Eu estava até pensando sobre o dia a dia, né? Ontem eu fiz um rabo de cavalo alto, e daí eu falei, eu acho que eu vou fazer pro programa. Aí eu pensei que hoje, além dessas entrevistas, eu gravo temas bíblicos. Eu falei, não, hoje não dá para fazer esse rabo de cavalo por conta dos assuntos, por conta das pautas. Ainda na primeira dava, mas depois eu vou entrevistar uma psicóloga, depois eu vou falar de marketing, eu acho que não cabe. Então, esse pensamento que a gente tem muitas vezes, até para... Eu pensei, quais são as pautas para saber se eu posso fazer um rabo de cavalo alto, que é uma coisa, né... Imagina isso para uma entrevista de emprego, né? Para saber a maneira como eu devo ir vestida para um evento, para uma entrevista de emprego, para um local onde eu vou ser visto. Porque aí eu quero estender a questões desse marketing pessoal. Por exemplo, eu vou num evento, eu estou precisando de emprego ou eu estou querendo uma vaga naquela empresa, eu vou para um evento naquela empresa, eu estou preparado, eu fiz o curso. Como eu posso me apresentar nesse evento onde possam haver pessoas que vão me contatar ou que possam até me contratar, Silvia? É aquela história, se vou a um evento pensando que já estou com uma expectativa de conseguir um papo, algum contato com alguém, eu tenho que cuidar bastante da minha figura. E pensar o seguinte, o evento de que forma é? Ele é mais social? Ele é um evento mais esportivo? Que tipo de roupa eu devo vestir para um evento mais esportivo, porque para um evento mais social? Porque também todo mundo está de calça jeans, pode ser um erro, um né? horror, né? A mesma coisa com relação à maquiagem, a acessórios, etc e tal. De repente, às vezes eu estou até bem vestida, mas eu ponho um brinco que quando você fala comigo, ele chacoalha tanto que você só presta atenção no brinco.
Depois do evento, muitas vezes o pessoal diz, você viu aquela moça interessante, conversava bem, simpática. Nossa, mas aquele brinco dela parecia uma árvore de Natal. Não consegui nem prestar atenção nem no que ela estava no que ela falando. verbalizava. Então, nós somos um conjunto do dedo dos pés ao cabelo. E a gente precisa estar sempre preocupado com esse tipo de coisa. E isso é uma coisa que quase a gente deveria aprender, tipo, no 2º grau para diante. Tá? Como eu me adequo a este tipo de embalagem, né, para que eu possa verbalizar melhor ainda o conteúdo que eu tenho, a forma como eu me comporto. As duas coisas são uma coisa só, na verdade. E, em geral, a gente tende a supervalorizar o conhecimento e esquecer deste outro pedaço. E isso vale o tempo inteiro, vale inclusive para mídias sociais. Né? E olha só, a Silvia falou uma coisa importante que é, se você não está condizendo com o local, com o evento, com uma entrevista de emprego, talvez você não tenha nem oportunidade de abrir a boca. Então, todo esse conhecimento que você tem vai por água abaixo, né? Verdade. Vai ser desnecessário. E agora ela já citou um outro ponto que está super em alta, que é o cuidado com as redes sociais. Fala desse marketing que pode ser positivo ou negativo. Nossa, como é que é? Hoje a gente tem visto cada coisa dos marketing sociais no Instagram e tudo mais. O pessoal às vezes extrapola e esquece que é um produto e que um produto tem coerência, né? Você não pode ser um dia super extrovertida e dinâmica e no outro dia você é uma figura toda contida, etc e tal. Quando o pessoal procura no aspecto de emprego, o pessoal olha Instagram, Facebook, olha todas as mídias sociais para enxergar. Não é só LinkedIn. Eles olham tudo isso. E aí, a coisa que se vê mais é a coerência. Então, você vê, às vezes, que a pessoa grava um pequeno vídeo. Eu agora sou um consultor e eu quero me mostrar um pouco mais sobre um curso que eu vou dar. Só que antes da pessoa fazer aquele videozinho, ela começa a postar um monte de fotografia. Umas, assim, a imagem não está legal, a barba está por fazer, ela fala errado, usa as palavras de forma inadequada, etc e tal. Semanas depois, ela lança o videozinho chamando para fazer o curso. O pessoal fala, mas este cara é o mesmo que aquele? E aí vai procurar, e a gente pode. Salvo stories que elas desaparecem, o resto está lá. E você consegue verificar isso tudo. Então, o marketing pessoal diz uma coisa que é coerência. A gente tem que cuidar para ter coerência. Não impede que você possa mostrar um passeio que você fez com a sua família, etc e tal, mas um cuidado, porque em algum momento alguém está te olhando ali. E eu acho, aí, Silvia, eu acho uma coisa importante da gente falar, é entender tudo o que a gente representa dentro de uma empresa. Ora, a gente sabe que hoje as pessoas ficam menos tempo dentro das mesmas empresas, as coisas mudaram de uma maneira geral, mas ainda assim você representa muito aquela empresa. Então, de repente, um diretor, relações públicas de uma empresa séria, de uma empresa X ou Y, entra na sua rede social, tudo bem que ela é pessoal, mas aí tem foto de biquíni, tem foto na praia, aí você olha e fala, mas essa é a diretora, esse é o diretor, essa pessoa, não é possível uma coisa dessas, fica incoerente, é isso que você está falando, né? Exatamente isso, a coerência é extremamente importante. Antigamente, muitas vezes, o pessoal separava muito, tá? Eu tenho um site só profissional. O Facebook pessoal e o Facebook profissional. Não é, hoje nós somos uma coisa só e globalizada. Então, a pessoa que está na Austrália viu uma chamada lá, achou interessante, ela vai olhar. E se ela se interessar, ela vai procurar todas as mídias que você está e verificar uma certa coerência. E vai te seguir em função de toda essa coerência também. Então, a gente tem que ter esse filtro, entre aspas, para cuidar daquilo que eu efetivamente estou mostrando. Porque é perigoso mesmo em alguns casos. E aí, Silvia, eu quero te perguntar sobre as pessoas que começaram a trabalhar abrindo o seu próprio negócio, ou que pensam nisso, que de alguma maneira começaram a empreender. Não é difícil a pessoa não ter uma loja física. Hoje em dia as pessoas começam nas redes sociais. E aí o que me preocupa muito é ver pessoas, às vezes quando é até alguém mais próximo, eu dou uma dica, a pessoa começa a misturar. Então ela tem as fotos do que ela está de repente vendendo ou trabalhando na rede social dela. Tudo bem ter uma foto ou outra de família, mas aí de repente, oi, tudo bom, celular? Falando sozinho? E aí, de repente, as pessoas começam... Oh, meu Deus do céu, tudo bom? As perguntas.
aí, o que acontece? As pessoas começam a misturar as coisas na hora que vão postar algo que é do seu trabalho, que é do seu, da sua nova atuação. Estão trabalhando ali naquela área. Vira uma confusão até para a pessoa comprar no Instagram ou no Facebook. É verdade. Qual que é a dica? É importante que aí a pessoa, por exemplo, se ele é um empreendedor, é importante que ele faça pelo menos uma das mídias focadas especificamente naquilo que ele está empreendendo. Não sei se você viu, essa semana saiu uma matéria interessante, uma senhora que fez um pudim numa panela de pressão e ganhou 20 mil likes, porque ela fazia um pudim em 15 minutos na panela de pressão, e era uma coisa tão interessante que ela conseguiu uma divulgação enorme e começou a produzir o pudim. E aí uma rede de televisão a entrevistou e ela tinha um aspecto tão difícil na verbalização e tudo mais, que o pessoal começou a separar as histórias, entendeu? Olha, então vamos separar esse pedaço da sua pia, esse pedaço não sei o quê. É quase que como se estivesse dando uma aula para ela entender o seguinte: a partir de agora, a venda do seu pudim requer um cuidado especial para o pudim. O cachorro não pode estar passeando na cozinha enquanto você grava e coisas dessa natureza, né? Então, se eu sou empreendedor, principalmente, mesmo que eu não tenha loja aberta, nada disso, eu tenho que ter foco em uma das mídias. Normalmente o pessoal usa o Instagram porque ele dá mais visibilidade, e conseguir colocar ali, preferencialmente, tudo aquilo que tem a ver com o meu negócio. Tá? Se eu faço um artesanato, se eu faço um crochê, se eu faço um bolo, às vezes até coisas diferentes que eu possa produzir, leitura, contadora de história para criança, etc. e tal, que eu faça um trabalho separado para essa mídia. E olha, a gente já viu tantas informações, tanta especulação com relação, por exemplo, a pessoas que trabalham com crianças. A gente já viu isso há muito tempo. Daí você vasculha a vida da pessoa e descobre uma coisa ou outra que não é condizente. Imagina hoje que está tudo exposto. Então, aí você trabalha, fico imaginando mesmo, trabalha numa escolinha, trabalha como pedagogo, aí você vai ver as redes sociais e tem um conteúdo que é completamente diferente. Não dá pra gente, ou a gente tem que parar de se expor, porque tudo bem, uma pessoa ela não é uma coisa só, mas hoje a gente é visto como um todo. Então, a rede social e essa exposição em excesso vem atrapalhando as pessoas, não? Muitas vezes ela atrapalha e bastante. E às vezes não tem uma pessoa próxima que dê um toque, né? Diga, olha, diminui um pouco a história porque você está falando demais. Você está se expondo demais, está tendo muita informação, está botando muita fotografia, cuida um pouco. Porque precisa até que alguém te dê essa dica, né? De que você não vai extrapolando. Porque o que acontece é o seguinte, meio um reforço positivo. Você tinha 3 mil likes, começou a ver que você postou alguma coisa e o pessoal gostou, você vai aumentando aquilo. E às vezes você vai exatamente para o ponto extremo. Na outra mão, né? Na outra mão. Né? Imagina uma mãe olhando uma professora da escolinha, de repente, no maior sambão, enchendo a cara lá, etc. Pensar, nossa, mas segunda-feira meu filho vai estar na mão dessa pessoa. Um médico, de repente, utilizando bebida alcoólica, você fala, mas ele faz cirurgia, e aí é um julgamento que vai ser emitido e pronto, acabou. Então, há que se tomar cuidado com o que você posta, né? E aí, doutora, entre as perguntas que chegaram para nós, eu anotei algumas perguntas que chegaram no celular, a maioria delas tem a ver com o currículo. Dá para fazer marketing pessoal nesse currículo que é enviado? Olha, na verdade é o seguinte, currículo é uma coisa onde a gente tem que mandar uma fotografia básica daquilo que efetivamente a gente é e faz. Então, é uma coisa objetiva, contando nome, endereço, telefone, aquela coisa básica. Depois, o que a gente já fez como atividades de escola, de escolaridade. E depois, o que a gente já trabalhou um pouco durante um período que a gente fez, se não for iniciante, às vezes até uma atividade como hobby. Quer dizer, fui skatista, gosto de cantar no coro da igreja, etc. e tal. Tá? Uma língua diferente, uma né? Língua diferente. Meu filho gosta de japonês, vou deixar ele fazer, agora eu tinha que fazer inglês. De repente, isso pode diferenciar pode fazer uma diferença empresa, muito grande no futuro, né? Agora, o que acontece é o seguinte, muitas vezes o pessoal mistura isso com marketing pessoal e pega e manda uma fotografia colada no currículo. Não interessa se ela é 3x4, ou às vezes coloca uma fotografia de corpo inteiro. Acaba estragando exatamente tudo. Se a empresa não pediu, não manda foto. Não manda foto. O básico é aquela história, o menos é sempre mais.
O básico, bem feito, bem organizado. Tentar colocar tudo numa folha é ideal mesmo? Uma folha é a fotografia, tá? Uhum. É a sua primeira oportunidade. O que acontece hoje é que muitas vezes as pessoas conseguem dar uma certa visibilidade para isso. Semana passada eu vi um garoto na esquina do Conjunto Nacional aqui em São Paulo, todo arrumadinho. Ele fez o quê? Ele fez uma espécie de uma ficha, como a tua ficha, tá? Como um cartão postal, mostrando o currículo dele, bem sucinto, e as pessoas passavam e ele dizia assim, eu estou à procura de uma entrevista. Será que você poderia entregar na sua empresa? Legal. Se você visse a quantidade de pessoas que juntou perto do rapaz, mas ele estava assim, com um marketing pessoal totalmente adequado, bem penteado, bem arrumado, com um speech certinho, um discurso certinho e fazendo um sucesso danado. Aí eu pedi, você me dá, deixa eu tentar achar um contato para você. Quando eu liguei depois, ele disse assim, a senhora acredita que eu consegui 5 empresas para fazer entrevista? Né? Então, o que aconteceu? Ele pegou a figura... Se puder, ele vai escolher onde vai trabalhar, né? Ele pegou a figura dele adequada, mudou o currículo. Em vez de fazer uma folha, ele fez uma ficha, foi para um lugar onde tem um grande fluxo de pessoas e grandes empresas passando por ali, e de uma forma simpática, ele conseguiu se mostrar mais do que aquele outro que vai e entrega, por exemplo, na porta da loja. Olha, ou manda ele pode ter correio. cruzado com um diretor de alguma empresa, ele cruzou com uma mentoring de carreira nessa brincadeira, eu me diverti, achei o máximo, achei muito legal. Falei, gente, quer dizer, se a gente anda ao redor, né, anda pelas ruas, vai prestando atenção, a gente tem tanta lição para aprender. Esse garoto era assim, ele descobriu que a forma dele se diferenciar, ele falou, a gente manda currículo, o pessoal não chama. Quem sabe se junta a figura com o conteúdo, dá certo. Foi o que ele fez. Ótimo. Ele mostrou a figura dele com um currículo pequenininho numa ficha e ele conseguiu unir as duas coisas. Ele já ganhou, já passou a perna num monte que só mandaram no papel. E aí eu quero te fazer uma pergunta que é sobre as oportunidades que podem surgir na vida, no dia a dia. Então, você vai para um evento, vai para um casamento. E você sabe que nesse casamento foi convidada a esposa daquele fulano, que é amigo de não sei quem. Você está desempregado, você sabe que ela é diretora daquela empresa ou que ela contrata naquela empresa X e você está precisando do emprego. Dá ou não dá para aproveitar eventos sociais para conseguir um emprego? Como fazer isso, pensando no marketing pessoal, da maneira adequada, sem também ultrapassar o limite da elegância? Tem que cuidar para não invadir, às vezes, a pessoa num evento social. Se você teve a oportunidade de chegar até ela e conversar e sentir uma pequena natural, oportunidade, né? Aí tudo bem. Se não, muitas vezes é mais fácil você dizer, olha, eu estou procurando uma recolocação, tem um contato, um telefone, alguma coisa que eu posso falar com você fora do evento? Muitas vezes a pessoa até se predispõe a conversar, diz, não, tudo bem, vamos bater um papo, tá tudo certo. Mas você tem que cuidar porque é um limite tênue entre você avançar um pouco, a pessoa pensa, nossa, eu vim aqui me divertir, ela está fazendo a consulta médica, eu vim aqui me divertir, ela está fazendo uma solicitação de emprego. Então precisa ter muita atenção nesse tipo de coisa. Mas muitas vezes, no mundo de hoje, há muita abertura para esse tipo de coisa. O pessoal até faz, precisa ter um pouco de cuidado só. Silvia, no finalzinho do nosso bate-papo já, eu quero te fazer uma pergunta importante que é: quando é hora de começar a se preocupar com esse marketing pessoal, que eu acho que deve vir lá do comecinho mesmo, e se eu não me preocupei com isso até agora, já tenho 30, 40, 50 anos, preciso de uma colocação ou de uma recolocação, dá para começar a se preocupar com isso agora? Na verdade, deveria começar lá no 2º grau. Porque aí a moçada, na escola, o pessoal já deveria dar essa informação de que a gente é composto, né? Nós somos, na verdade, um produto. E como tal, a gente tem conteúdo e forma. E a gente deveria cuidar dos dois no decorrer do tempo. Muitas vezes a gente se distancia uma coisa da outra. Não, isso caminha paralela o tempo inteiro. Então, se eu não fiz nada, e tem um período que eu sou adolescente, quero ser um pouco rebelde, etc e tal, mas eu cheguei aos 30 anos e não fiz, está na hora de começar a fazer. Sempre é tempo, tá? Você encontra pessoas, inclusive da terceira idade, que se colocam para ser atendentes nos supermercados, em lojas, etc e tal. O que as difere? Porque elas vêm com uma figura arrumadinha, o cabelo charmoso, penteado, etc e tal, uma maquiagem bem feita, e tem um bom uma papo, roupa adequada. Tem um bom e aí papo. o pessoal entra com um bom papo, que é o quê?
é a parte do conhecimento. Que também só vai ter a chance, como você falou, se tiver esse primeiro bem feito, É verdade. né? Você pensa que se você estiver até andando num Uber e a pessoa que está dirigindo o Uber, você olha o aspecto dela. Se a figura não é muito legal, você fala, será que ele sabe mesmo o trânsito, onde vai, o que está fazendo? Quando você olha uma pessoa que tem uma figura um pouco mais adequada, melhor trajada, e que lhe cumprimenta adequadamente, lhe diz alguma palavra de acolhimento, etc. e tal, você fala, nossa, mas que legal, né? Você já começa a prestar atenção. Pequenas coisas dessa fazem uma diferença enorme no dia a dia, o tempo inteiro. Infelizmente eu tenho que encerrar, mas para variar, vou pedir o quê? Silvia, volte muitas vezes, Ai, que bom. viu? É Vocês muito chamam, bom te eu tô receber. de volta, adoro estar com Olha, vocês. quem quiser entrar em contato tem o Face, né? Tem, que é isso. Silvia Osso, e o site, e o e-mail, que é ciosso@uol.com.br, passando para vocês. Silvia, mais uma vez, muito obrigada, Obrigada, viu? Jaque. É sempre bom estar aqui junto com vocês. Uma Pode ótima chamar. tarde. Tá? Obrigada. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu tô te esperando aqui amanhã. Uma excelente tarde. Fica com Deus e vai postando as suas fotos, que na semana a gente vai mostrando com a nossa hashtag nosso programa. Tchau.